Bem-vindos à Vida Magra. Hoje vamos estar à conversa com o José Augusto, astrólogo há 22 anos e um dos astrólogos de renome em Portugal. Bem-vindo, José Augusto, e muito obrigada por aceitares conversar connosco sobre astrologia. A verdade é que tu não nasceste astrólogo, nem nunca pensaste ser astrólogo. Eu acho que ninguém nasce coisa nenhuma e ao mesmo tempo nascemos tudo, não é? Mas é verdade que nunca sonhei ser astrólogo, nunca quis ser astrólogo, nem nunca imaginei que a vida me levasse aí. Mas depois aconteceu. E a verdade é que antes de seres astrólogo, portanto és astrólogo há 22 anos, tens um bocadinho mais do que isso de idade, tiveste muitas outras profissões. Sim, sou uma pessoa que começou a trabalhar muito jovem, com 10 anos, saí da escola e comecei a trabalhar. Comecei no comércio, depois achei que aquilo não era uma profissão de homem, tornei-me metalúrgico, soldador, enfim, por aí. Depois trabalhei nas artes gráficas, na hotelaria, no estrangeiro, eletricidade, enfim, múltiplas profissões. Passei também pela alimentação natural, criei empadas vegetarianas, que eu criei a receita. Isso já há muitos anos. Tudo há muitos anos. Na altura ainda nem se falava muito, possivelmente, de Sim, já empadas havia, vegetarianas. claro, já havia. Eu trabalhei na Espiral, trabalhei na Unimav, trabalhei na Provida, portanto passei por esse lado também. E depois comecei a estudar astrologia, também não era uma coisa que eu imaginasse, e depois aconteceu tudo muito espontaneamente. E como é que surgiu a astrologia na tua vida? A astrologia concretamente surgiu Eu tinha 23 anos e tinha um problema, uma questão para resolver na minha vida que não sabia como é que havia de fazer. E uma amiga minha disse-me: porquê é que não vais ao astrólogo? Porquê é que não vais ao fulano tal? E eu assim, ao astrólogo? E ela disse-me sim. Não era uma coisa que eu acreditasse ou que me fizesse muito sentido. A minha sorte é que ela era uma pessoa que eu admirava muito intelectualmente, tinha sido minha professora, porque eu, além de fazer essas profissões todas e sair cedo da escola, depois comecei a estudar de noite. E, portanto, com 18, 19 anos, conheci essa pessoa que eu admirava muito e que era minha amiga. E então, como era uma pessoa que eu admirava muito intelectualmente, porque não, fui experimentar. Tinha 23 anos e ainda me lembro como se fosse hoje o sítio onde eu estava a parar o carro e de me lembrar ao que eu cheguei. Agora vou ao astrólogo. Porque era uma coisa que eu não imaginei na minha cabeça sequer que nós pudéssemos recorrer a alguém para nos ajudar a tomar decisões sobre a nossa vida. E quando nós achamos que sabemos tudo e que controlamos a vida. E, portanto, quando cheguei lá, eu percebi logo que aquilo funcionava. E, portanto, a pessoa ajudou-me bastante, disse-me 3 ou 4 coisas que eu achei muito importantes e que me fizeram pensar muito. Depois vivi no estrangeiro, por aí, estive ligado a grupos espirituais. Eu já conhecia o ensinamento do mestre Almehram e depois vivi em comunidades, trabalhei nos restaurantes e depois, quando voltei então a Portugal, mais tarde, a mesma pessoa falou-me de uma outra astróloga, a Maria Flávia de Monsaraz, com quem eu fui a uma consulta, portanto isto em novembro de 92, e depois em outubro de 93, portanto há 25 anos, então comecei a estudar com ela, porque essa consulta foi muito reveladora, porque no fundo ela acabou por me dar a entender que eu devia fazer um trabalho deste tipo, que eu estava muito... não achei que isso fizesse muito sentido, mas depois então comecei a estudar astrologia e aí é que se deu uma coisa completamente mágica e inesperada. É que apesar de eu não querer ser astrólogo, nem nunca me ter passado pela cabeça, estava numa fase de mudança de vida e trabalhava nessas empadas vegetarianas, tinha montado um negócio meu próprio que corria também muito bem. E então, quando comecei a estudar com ela, eu de repente, ela falava e era como se eu soubesse aquilo tudo. Ou seja, tudo aquilo encaixava na minha cabeça. Eu ainda hoje tenho essa imagem de ela falar e como se eu tivesse uma estante de livros à minha frente, ela falava e eu arrumava aqueles livros todos no sítio, como se tudo aquilo me fizesse sentido, como tudo aquilo se estivesse a organizar. E depois, ao fim de 3 anos, quando dei conta, por situações da vida que tudo foi acontecendo espontaneamente, ao fim de 3 anos estava a dar aulas e consultas da astrologia. Portanto, desde o estudo efetivo da astrologia até às tuas consultas foi um pulo. 3 anos. Voltando ainda àquela primeira consulta, quando tinhas 23 anos, dizes que assim que chegaste lá percebeste logo que aquilo fazia sentido. Quer dizer, quando o senhor começou Claro. a revelar-me, digamos assim. E porquê que tiveste logo essa sensação? Porque há coisas que só tu sabes de ti própria. Há coisas que nós só sabemos de nós próprios. E, aliás, uma das grandes revelações, eu cheguei à porta, toquei à campainha e quando o senhor me atendeu, era o Paulo Cardoso, que na altura era um astrólogo também já bastante conhecido,
Eu disse-lhe, olha, eu vinha cá que era para você ir lá e dizer o meu problema, que era o que eu queria ver resolvido. E ele disse, não diga nada, eu vou-lhe traçar a sua personalidade e depois no fim você põe-me as suas perguntas. E quando chegou ao fim eu disse, olha, ele disse, então o que é que queria perguntar? Eu disse, nada, você já respondeu a tudo. Mas lembro-me de ainda estar a sair de lá e passarem-me pensamentos na cabeça do tipo, mas será que a minha amiga lhe disse alguma coisa? Porque... E é isso que ainda hoje se passa, hoje em dia, nas minhas consultas, eu reparo, sobretudo as pessoas que vêm a primeira vez, sobretudo as pessoas que são ou mais céticas ou menos receptivas à partida, a surpresa é essa, é de repente a pessoa sentir-se compreendida, inteligida, se assim se pode dizer, por alguém que não nos conhece de lado nenhum. E ao mesmo tempo as pessoas também se sentem invadidas, porque de repente confrontam-se com uma pessoa que não os conhece de lado nenhum e que toca em pontos que, como tu próprio tiveste essa experiência, ninguém sabe, ou pelo menos o astrólogo não sabe. Mas nesse caso, aí já depende da arte do astrólogo. Ou seja, considero que realmente quando comecei, por vezes poderia ser um pouco mais invasivo. Hoje em dia não, porquê? Porque nós temos que ter o cuidado, exatamente porque nós no fundo estamos a lidar com uma alma, estamos a lidar com os conflitos interiores da pessoa e com o potencial positivo que a pessoa traz para desenvolver. E portanto cabe-nos a nós, é como um médico, claro que muitas vezes para curar ele tem que mexer na ferida, mas convém que ele me cause o menos de dor possível e que vá só até onde eu quero ou posso ir. Portanto, mas isso cabe à nossa sensibilidade, à nossa experiência, à nossa maturidade como astrólogos, de irmos até onde a pessoa quer ir, porque a pessoa pode não querer expor-se. Por exemplo, ainda esta semana tive um senhor que me dizia, eu nem sei porque é que lhe estou a contar estas coisas, eu não conto estas coisas a ninguém. Porquê? Porque a pessoa de repente sente que há um espaço, que há uma confiança que pode abrir-se. Mas quando nós vamos buscar, se a pessoa se começar a fechar ou não quiser abordar aqueles assuntos, nós não temos que invadir. Como é que foram as tuas primeiras consultas? Porque, enfim, há pouco já disseste, do estudo até passares à prática foi muito rápido, mas depois, concretamente, estar a dar as primeiras consultas, como é que foi? Tiveste medo? Tiveste receio? As primeiras consultas não me puseram problema nenhum. Porquê? Porque eu não me considerava astrólogo, não tinha mesmo essa intenção, pelo menos conscientemente, e então eu fazia aos amigos. E aos amigos dos amigos, e aos colegas de trabalho, etc. E, portanto, eu não tinha aquele peso de agora vou fazer uma consulta de astrologia, isto vai ser difícil, ou que responsabilidade. Eu fazia espontaneamente e, portanto, aquilo corria tudo muito bem. Só que, a partir de determinada altura, eu na altura tinha uma namorada que conhecia muita gente e que dava muitas festas em casa. E realmente, a partir de certa altura, eu comecei a observar que passava as festas todas fechado num quarto do primeiro andar da casa a fazer consultas aos amigos dela. Porque quase sempre ela me dizia, Zé, hoje vem cá a Maria, coitada, está a passar uma fase tão difícil, podias ler o horóscopo. Na outra festa, hoje vem cá o João, coitado, está-se a divorciar, está a passar um mau bocado. E eu disse, mas eu não sou astrólogo. Sim, mas vai, eles gostam, ajuda. E eu penso que deve ter sido a partir desse núcleo de pessoas. Penso eu, não sei. Porque a partir de certa altura, um dia, recebo um telefonema de uma senhora, lá onde eu trabalhava, que me disse, eu vou abrir um espaço em Sintra e gostava que o senhor viesse para cá dar consultas de astrologia. Eu disse, minha senhora, deve haver um equívoco, porque eu não sou astrólogo. Ela disse-me, não é astrólogo, mas tanta gente me tem falado em si. Portanto, eu penso que, e aí eu percebi também já pelos meus trânsitos, etc. Pronto, e então comecei a fazer profissionalmente. E que era por ali o caminho. Sim, e combinei então com ela e comecei então profissionalmente, nos meus dias de folga, a ir dar consultas profissionalmente e a cobrar uma quantia de dinheiro por esse trabalho. Portanto, profissionalmente. Até aí fazia espontaneamente, sim. E, portanto, não cobrava nada. Até porque eu não me considerava astrólogo. E aí deu-se realmente uma coisa mágica, que eu já agora gostava de contar, é que no primeiro dia que eu ia para fazer a consulta, a cobrar, ainda sei como se fosse hoje, foi em agosto de 96, portanto, repara, foi um processo todo muito rápido. Fiz o horóscopo, como fazia sempre, e quando estava a imprimir, olhei para o computador e eu não percebia absolutamente nada daquele horóscopo. Como se estivesse a olhar para uma coisa em branca sem perceber nada. Era um senhor, chamava-se João, ainda hoje, se um dia eu o encontrasse, gostava de lhe fazer outra consulta, eu ofereço-lhe. Mas, então, eu não percebia nada. E então o que é que eu fiz? Fui na mesma, fui o caminho todo a rezar, a meditar, a pedir aos santos, aos mestres, aos que eu conhecia, aos que eu não conhecia, parei o carro, fiz uma meditação de meia hora e cheguei lá, o senhor já lá estava à minha espera,
aquilo aconteceu espontaneamente, correu muito bem. Ele deve ter gostado, porque ao fim de 15 dias marcou uma nova consulta para ir ele com a namorada a analisar a sinastria. Portanto, e a partir daí, depois é como tudo na vida, tu ganhas mais com a própria experiência, nos vai dando segurança. Mas deu-te uma branca, digamos assim. Antes de chegar lá, sim. E, portanto, isso também ao mesmo tempo foi bom, porque a partir dali eu ainda hoje trabalho assim. Ou seja, eu não estudo o horóscopo, não preparo o horóscopo, não preparo, não vejo, não olho. Portanto, eu sento-me à frente da pessoa, pinto o horóscopo com lápis de cor durante 5 minutos, que é o que me permite essa receptividade de entender o que é que se está a passar, e faço espontaneamente. E o que é que se analisa, para quem nunca foi ao astrólogo, o que é que se analisa numa consulta? Porque, e corrijo-me se eu estiver errada, mas eu penso que ainda há muito o medo do desconhecido e há muito ainda a ideia de que ir ao astrólogo é estar a prever o futuro. E tu não concordas que a astrologia seja futurologia? A astrologia não é futurologia, mas obviamente que a astrologia lida, no fundo é a ciência do tempo. Eu posso ir investigar e ver o passado e, portanto, eu posso projetar-me no futuro. Agora, o que nós não podemos, ou não fazemos e não sabemos fazer, e eu acho que não devemos fazer, é condicionamento em termos de tomar decisões pelas pessoas. Mas assim como, reparam, os meteorologistas não quer dizer que acertem 100%, mas eles preveem que amanhã vai estar chuva ou que vai estar mais frio ou mais calor. Mas depois cabe-te a ti saberes se vais para a rua toda nua ou vestida e preparada com gabardina e guarda-chuva. Portanto, o que nós fazemos é tentamos não condicionar a pessoa, não decidir por ela. Ou seja, dentro do possível, nós devemos estar livres de julgamento das nossas opiniões morais e, portanto, o que nós fazemos é tentar ajudar a pessoa a compreender o seu projeto de vida, o seu potencial e, claro que isso implica resolverem e entenderem e consciencializarem e harmonizarem os seus conflitos, porque nós não nascemos do nada nem do acaso, não é? Já trazemos uma história. Normalmente começo pelo momento atual. Portanto, se a pessoa me perguntar nada, é como eu gosto de fazer, não quer dizer que tenha que ser feito assim, ou que seja bom de toda a gente fazer assim, ou que eu faça sempre assim. O que eu gosto de fazer é, a pessoa senta-se à minha frente, não me pergunta absolutamente nada, nem o que a preocupa, nem o que quer saber. E eu é que lhe digo o que se está a passar na sua vida durante este ano, o ano passado, este ano, o próximo. Portanto, faço o enquadramento do momento atual. Claro que isso dá logo muita confiança à pessoa, porque a pessoa sabe, então este não me conhece de lado nenhum, não sabe o que é que eu quero saber e já me está a responder ao que eu quero perguntar. Dá muita segurança à pessoa. A partir daí ela fica confiante, certo? E, portanto, claro que para eu aconselhar em termos do que se está a passar, vou falando da vida geral da pessoa. Quer seja do que possa ter acontecido na infância, quer seja do potencial que ela traz em termos de realização, enfim, do que for preciso. Mas começo pelo momento atual e depois vou para a frente ou para trás. E como é que se consegue chegar a esses pontos? A astrologia é uma linguagem simbólica, não é? Portanto, o que é o horóscopo, o mapa natal? O horóscopo, como eu gosto de chamar, ou o mapa natal, o mapa astral. No fundo, é um desenho, uma representação gráfica que nos mostra como estava o céu no momento visto do local em que a pessoa nasceu. Daí a pessoa, para ir a uma consulta, precisa de dar a sua data de nascimento, a hora em que nasceu, o mais precisa possível, e o local em que nasceu. A partir daí, nós fazemos esse desenho, esse mapa, e que, no fundo, a partir dali, está lá tudo. Porquê? Porque por detrás da astrologia, como por detrás de todas as linguagens simbólicas, está aquilo que eu chamo a lei da sincronicidade. Ou seja, tudo está relacionado com tudo, o universo está todo construído da mesma maneira, sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas. Portanto, se tu souberes ler um sistema, se nós soubermos ler um sistema, nós sabemos ler todos os sistemas que estão relacionados. E por isso eu posso relacionar, neste caso, o sistema solar com o teu sistema físico, que é o teu corpo, ou seja, no fundo relacionamos o microcosmos, que é o homem, neste caso, com o macrocosmos, que é o universo. Mas e de que forma é que os planetas têm influência na vida das pessoas? Simbolicamente, cada planeta está relacionado com um órgão, com uma função da tua psique, com uma pessoa na tua vida. Portanto, a partir daí, com a experiência, é fácil nós relacionarmos tudo. Tu consideras que ainda há muito preconceito em relação à astrologia? O ser humano é naturalmente preconceituoso. Eu tenho preconceitos, porque uma das coisas que nos permite viver é, obviamente, o que nós já conhecemos. Ou seja, há um lado dos preconceitos que nos dão segurança e que nos ajudam a viver.
Tu, por exemplo, me convidaste para esta entrevista, eu parti do princípio que quando as pessoas convidam as pessoas para uma entrevista é para ter uma conversa e, portanto, aceitei, como estamos aqui a ter. Não vou pensar que vai ser isto e que vai ser aquilo. Uma coisa é o preconceito, aquilo que eu conheço, dar-me segurança para eu continuar a avançar. Outra coisa é o preconceito servir-me de impedimento para eu continuar a avançar e evoluir. Por exemplo, como eu próprio, quando fui a primeira vez ao astrólogo, claro que eu tinha um preconceito. Achava que era suficientemente forte e inteligente e tudo na vida para não precisar que alguém me ajudasse. Não precisavas daquilo para nada. Exatamente, mas aceitei ir, fui experimentar. É o mesmo que as pessoas fazem. E, portanto, quanto mais conhecimento há sobre um assunto, menos preconceito. E, portanto, às vezes eu tenho certas pessoas, são poucas, mas às vezes que me dizem eu não estou habituado a isto, nunca vim, não acredito muito. Dizem, não precisa de acreditar em nada, basta ouvir. E aí é uma questão também energética. A pessoa pode não acreditar ou não ter conhecimento, mas está receptiva. Vai pela inteligência, vai se a informação lhe faz sentido ou não, certo? Outra coisa é se a pessoa for, que é muito raro. Eu nestes 22 anos tive 2 ou 3 pessoas só que eu tive que pôr fora do meu gabinete. Ou seja, não quero, obrigado, tchau, não estou aqui a fazer nada. Mas aí não é uma questão da pessoa acreditar ou não. A pessoa está numa atitude de confronto, ou de resistência, ou de... Defensiva, está na defensiva. Prove-me lá que eu isso não quero. Mas isso é uma opção minha de eu usar o meu tempo e a minha energia com quem eu quero e naquilo que eu quero. Mas de um modo geral, e tendo em conta que essas foram as exceções, as pessoas vão à tua consulta claro. E voltam. As pessoas vão a uma consulta de astrologia, as pessoas menos receptivas ou menos ligadas a esse tipo de linguagem. Normalmente as pessoas vão quando são confrontadas na vida com assuntos e com crises para as quais não têm uma resposta automática com a experiência que têm até aí, ou com o sistema de valores que têm até aí. E, portanto, isso predispõe-as a irem à procura do desconhecido. E tu tens pessoas de todas as idades, todos os sexos, todos os credos, enfim, e das profissões mais variadas. Embora haja aquela vergonha de dizer que se vai ao astrólogo. Claro, obviamente. Do modo geral, nós, em termos práticos, vamos, portanto, ou quando temos essas grandes crises, como eu disse, ou quando estás num momento de mudança, seja positiva, porque vais arriscar numa nova vida, quer seja quando aquela que tinhas está a começar a falhar. Portanto, é sempre uma crise, positiva ou mais complicada, mas sempre uma crise. Depois, claro, se a informação te é útil, se gostas, voltas passado 2 anos, passado 3 anos, passado 10 anos, passado 6 meses, depende dos casos. Eu já atendi jovens de 14, 15, 16 anos e pessoas de 80 anos. E a nível de profissões, também há muita gente que todas, procura, não há não uma profissão que eu possa dizer esta pessoa vem mais, ou há profissões que não vêm. E também tens pessoas do estrangeiro que te procuram, ou pessoas que vivem no estrangeiro e quando vêm a Portugal procuram o Zé Augusto. Também, e também eu próprio vou regularmente ao Luxemburgo, vou à Suíça, atendo pessoas por Skype que estão em Macau, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Suíça, em vários sítios. Mas normalmente só gosto de fazer repetições. A primeira vez eu gosto que seja presencialmente. O que eu tenho reparado é que, por exemplo, em termos de homens e mulheres, aí eu noto uma diferença. Normalmente vêm mais mulheres que homens. Tenho cerca de 30% das pessoas que vêm à consulta são homens. E já que falamos em profissões, políticos também te procuram? Políticos, médicos, empregadas de limpeza, operários, professores, todo o tipo de pessoas que cá vêm. Astrologicamente, há idades para as crises? Ou isso não é possível ser determinado assim? É possível, sim. Ou seja, há crises específicas, tempos específicos nossos, individuais, porque nós somos seres únicos. Repara, num determinado sítio, a uma determinada hora, só nasce uma pessoa. Não é? É fisicamente impossível nascerem 2 pessoas ao mesmo sítio, no mesmo local. Mas há crises que são comuns a todas as idades. Percebes? Ou seja, eu sei que só porque a pessoa está naquela idade, ela tem aquele tipo de questão. Seja pelos trânsitos de Saturno, dos ciclos de Saturno, seja pelo chamado ponto do eu progredido. Ou seja, eu sei se, por exemplo, imagina que eu estou numa festa, ou num almoço, ou num jantar, e tu dizes-me a tua idade. Só pela tua idade, eu não fico a saber a tua vida, mas sei que há questões que tu estás a ter que resolver. E há idades também para mudar de vida? Porque claro. Fala-se muito na crise dos 40, não é? Eu ainda no outro dia fiz uma palestra, exatamente, a que chamei a crise da meia-idade à luz da astrologia e, portanto, foquei-me naquele período entre os 40 e os 50 anos. Mas, no fundo, aquilo que eu chamo a crise da meia-idade é, atualmente, entre os 39 e os 43 anos. Mais especificamente, porque há
planetas específicos que todos nós temos nessa altura a fazer um determinado tipo de tensão e, portanto, que nos põe em determinado tipo de questões. De que forma é que, pela tua experiência, a astrologia tem ajudado as pessoas que te procuram? Eu continuo a acreditar que ajuda muito. Primeiro, porque me ajudou a mim. E, aliás, eu acho que qualquer profissão, ela é gratificante e torna-se sagrada exatamente quando nós estamos a pôr em prática uma coisa que vimos na nossa própria vida que funciona. Portanto, a astrologia para mim é uma luz. A partir do estudo da astrologia não ficas com a vida resolvida, mas nunca mais podes ter desespero, porque tu dás entendimento a todas as crises que te aparecem. E mesmo quando não as consegues perceber em detalhe ou em pormenor, nós podemos ver o sentido, onde é que aquilo nos quer levar. Logo aí não temos desespero. Tudo passa a ser inteligível e a podermos dar um sentido. E já que falamos de astrologia, é impossível não perguntar. Estamos no início do ano, mas, enfim, os trânsitos, segundo os astrólogos, são válidos durante algum tempo. Enfim, para 2018, o que é que se pode esperar? O 2018 não pode ser desligado de toda a época em que estamos a viver. De qualquer modo, continuamos com toda a influência de Plutão em Capricórnio, que está lá desde 2008 e que vai até 2025, que é toda esta crise que afeta todas as estruturas e toda a ordem mundial e todas as estruturas políticas, económicas e sociais, como temos estado a ver. Depois, em 2018 particularmente, temos a continuação do afastamento da quadratura Urano-Plutão, que já se tem vindo a desanuviar, que é no fundo esta tensão entre o novo e o velho e entre os poderes absolutos e as liberdades individuais. E especificamente em 2018, a grande mudança que vamos ter é o Urano, que vai passar de Carneiro para Touro, onde se vai estar 7 anos, e isso vai-se notar a partir de maio, e que penso que vai revolucionar e acelerar tudo o que tem a ver com o signo do Touro, ou seja, a forma como lidamos com os recursos, a construção, o imobiliário, o sistema financeiro e os recursos, quer sejam alimentares, quer sejam económicos, e, portanto, toda essa a arquitetura também. Aquilo que a gente pode dizer que é geral para toda a gente, independentemente do mapa de cada um, é que é um ano, sobretudo, de reorganização e de reestruturação. E percebe-se por esta nossa conversa que a astrologia vai muito para além de se ler o horóscopo no jornal. Porque às vezes também há um bocadinho o preconceito. Eu acho que isso nem é uma questão, no sentido em que, repara, basta nós pensarmos que os signos são 12 e as pessoas são bilhões e bilhões e bilhões, portanto, uma coisa, mesmo que quando é bem feito, que nunca pode ser, porque é sempre uma coisa muito generalizada, mas mesmo quando é bem feito, já nem falo daqueles que põem lá qualquer coisa, é sempre uma generalização. E para quem quer conhecer mais profundamente o teu trabalho, onde é que pode pesquisar, onde é que te pode encontrar, onde é que pode Podem fazer procurar consultas facilmente. contigo? Eu trabalho regularmente consultas em Lisboa e na Ericeira. Desloco-me regularmente ao Luxemburgo, à Suíça e ao Porto e dou formação habitual e regular em Lisboa e na Ericeira e às vezes também quando me convidam noutros sítios, mas é fácil encontrarem no Facebook, basta porem no Google Astrólogo José Augusto e encontram facilmente. E estás à distância de um clique. José Augusto, muito obrigada por esta conversa que tivemos aqui na Vida Macro. Estivemos então à conversa com o astrólogo José Augusto.